Jean, vamos tratar de um tema aqui que está tomando muito tempo, claro, das discussões no Congresso Nacional. Vamos falar sobre o PL do aborto, ou primeiro, sobre a decisão do Congresso Nacional e dos congressistas brasileiros da Câmara de colocarem em votação e aprovaram um regime de urgência para que haja uma modificação na regra penal, no tamanho da penalidade para a mulher que for vítima de aborto e que for vítima de uma violência sexual qualquer, engravidar e tiver uma decisão de fazer um aborto. Há tipificação clara no Código Penal brasileiro de que aborto é crime e que só se pode não ter esta condição considerada como crime nas 3 situações que estão previstas na Constituição. O que a Câmara fez, e pragmaticamente, ainda que os discursos tenham sido de tentar amenizar as coisas, como fez Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, é de que nós estamos elevando a condição de uma mulher que faz aborto, evidentemente próxima a quem está cometendo um crime de homicídio, ao estuprador. É um dado objetivo e da realidade. Como é que as coisas vão ser ou estão sendo discutidas a partir daí? Projeto de regime de urgência foi aprovado, mas você está vendo condições objetivas de que o Congresso ande com isso para avançar numa votação para agora? Pois é, Ibrahim, em 24 segundos, né, os deputados decidiram que esse tema teria urgência, que não seria discutido em nenhuma comissão e que iria ser discutido apenas no plenário da Câmara dos Deputados. Muita gente fala, mas não vai passar. O presidente do Senado, inclusive ontem, Rodrigo Pacheco, né, disse que, diferente do que aconteceu na Câmara, no Senado, um tema como esse não seria tratado com atropelo, iria passar, né, pelas comissões, pelo plenário, iria ter uma discussão ampla. Mas é muito importante a gente lembrar que isso não cola mais essa discussão de antes, assim, não vai passar. A gente também pensava que as pessoas não iam ser contra a vacina na pandemia e tantas pessoas morreram porque não se vacinaram. A gente também pensava que as pessoas acreditariam em mudanças climáticas, mas o que muita gente é ignorar isso, mesmo com tudo que tem acontecido, mesmo com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, por exemplo. A gente também pensava que as sedes dos 3 poderes nunca seriam atacadas e a gente viu isso acontecendo no dia 8 de janeiro. Só que a Câmara dá um recado também muito claro, porque independente se vai passar ou não, é uma questão de simbolismo para as mulheres de que elas vão continuar sendo silenciadas. Porque, como você bem disse, né, hoje o aborto ele pode ser feito, independente da quantidade de semanas, em 3 casos. Em caso de estupro, que é o mais conhecido, né, em caso também de risco aí, de morte, né, para a mãe, para quem está gestando, e também no caso se o feto aí é anencéfalo. Pois bem, isso independente das semanas, está lá na lei, exatamente isso. Só que, assim, me espanta que os nossos congressistas, os deputados, acreditam que é fácil para, em qualquer uma dessas condições, para a mulher ir até o hospital e falar, olha, preciso abortar, vou abortar. Será que os nossos congressistas acham que muitos desses casos de estupro, inclusive, é fácil para a mulher até mesmo denunciar? Porque mulher, assim, é importante a gente lembrar que até mesmo para sair na rua tem medo de que algo aconteça. E é importante a gente lembrar também, principalmente no caso de estupro, que o Anuário de Segurança Brasileira em 2023 mostrou que mais de 70% das vítimas no Brasil, e esses são os dados que a gente tem, né? O tanto de mulher que não denunciou, são crianças, são meninas de 0 a 14 anos. E várias dessas meninas, dessas adolescentes, quando estão grávidas, e muitas vezes porque foram vítimas de estupro ali pelo pai, pelo padrasto, por pessoas próximas do convívio, porque o anuário também mostra isso, essas meninas só sabem dessa gestação após a 22ª semana. E o mais incrível de tudo isso é que a pena proposta, inclusive para essas mulheres, nesses 3 casos aí, ser comparado com homicídio, é maior, inclusive, da pessoa que estupra, do estuprador, que em caso de estuprar aí uma vulnerável, pode chegar até 15 anos. Caso de 20 anos é se cometer alguma lesão grave. Então, a gente coloca, digamos que num mesmo patamar, pessoas totalmente diferentes e tratar de um caso tão grave como isso, como se fosse simplesmente um simples acordo aí
um simples acordo político, né, Ibrahim? E assim, e a gente está falando para essas meninas, para essas mulheres, que esses acordos políticos, que essa justificativa de defesa da vida e tudo mais, vale muito mais do que tudo que já tem passado. Porque imagina se uma menina engravidar e ela tem medo de contar até mesmo para sua mãe, para quem está próximo. Então ainda tem que se submeter a tudo isso, e isso é um sinal muito claro dessa Câmara, justamente de silenciar, de mostrar que, olha, a sua voz, sociedade, a sua voz, mulheres, não vale. E é essa mesma voz também, são essas mesmas pessoas que também ignoram vários outros fatos, e que no momento em que poderia estar se discutindo, por exemplo, questões climáticas, no momento em que a gente poderia continuar discutindo a falta de educação básica, a falta de saneamento básico, a falta de uma reconstrução e de uma ajuda para o Rio Grande do Sul, por exemplo, está se discutindo um PL do aborto, que em 24 segundos se tornou um tema urgente, está se discutindo também PEC da privatização das praias, PL da delação e vários outros temas que me levam a pensar, isso é o que realmente importa? Que pretexto é esse? Que justificativa é esse? Então, assim, isso é realmente legislar? Então, sobre esse pretexto de revanchismo ao STF, também de uma desculpa de que é uma defesa da vida, esses deputados podem colocar em risco a vida de várias outras mulheres, porque se continuam com essa cultura de silenciamento, porque é isso que esse PL faz, é isso que se faz quando você não se discute com realmente pessoas que estão capacitadas para discutir, quando você não se coloca um tema tão importante, tão sensível, independente dos lados na mesa, quando você aprova a toque de caixa. Então, o que se mostra é que a prioridade é muito mais esses acordos políticos, muitas vezes egoístas, porque visam a autopromoção, do que realmente do que eles falam de defesa à vida. Então, o que a gente vê agora é que no Congresso Nacional, talvez não passe, mas fato é que precisamos sempre continuar atentos, porque como disse, né, várias coisas que a gente pensou que nunca aconteceria, já aconteceram. Então, é um sinal claro de que a Câmara não está levando em conta hoje o que realmente precisa ser feito, que é um debate sério sobre um tema tão sério sobre esse, porque não se dá para brincar de legislar em função de acordos políticos. Fran, é o país que eu vejo ter uma equação que é quase impossível de ser resolvida do ponto de vista de melhorar as condições para as mulheres no país. É que assim, se a gente é o mesmo país que tem dificuldades em fazer com que os deputados federais, os governadores, os prefeitos das cidades aceitem que educadores devam ajudar as crianças, as mulheres, os meninos a serem educados, terem educação sobre o que é sexualidade para entender o que é um abuso e o que não é um abuso, fica difícil depois a gente poder cobrar que essas crianças precisam ter uma resposta rápida para os seus pais quando são violentadas. Nós somos o mesmo país que tem dificuldade em garantir o acesso mínimo de contraceptivos e, ao mesmo tempo, até outro dia, eu vou usar a palavra aqui, eu ia falar mods, né, que eu sou dessa geração, mas de absorventes como política pública para as mulheres. É difícil a gente encontrar algum respiro acho que de humanidade, às vezes, nessa discussão. Porque a gente está deixando de fazer coisas previamente que possam preparar melhor, acho que as nossas crianças, as nossas mulheres, nossos adolescentes, para que depois eles não sejam vítimas exatamente do problema que a gente está tentando tratar, me parece que de maneira assodada, e concordo plenamente com você. Acho que o debate está muito pouco calibrado e muito às vésperas de uma decisão de eleição nos municípios e de muitas outras coisas que estão sendo discutidas, que estão passando ao largo das coisas, né? É um assunto muito relevante, eu acho, para a gente tratar da maneira assodada, como tenho visto o Congresso Nacional fazer com as coisas.